Mas afinal, qual é a posição dos 3 segmentos da Universidade Federal de Santa Maria, servidores técnico-administrativos em educação, docentes e estudantes, sobre a gestão que se inicia? Para falar sobre isso, conversamos com as 3 entidades representativas, SEDUFSM, ASUFSM e DCE, e questionamos as expectativas das categorias para a gestão Burmann. Olha, na verdade, que nós, do Movimento Sindical Docente, nós alimentamos uma expectativa muito grande com relação a essa mudança de gestão dentro da UFSM. Com relação ao Burmann, que é o novo reitor, nós vimos que nós alimentamos a esperança por um diálogo maior. Mas nós estamos divididos com relação a isso. Primeiro, nós tínhamos expectativa justamente pelo passado dele, do passado sindical dele, e que nos animou até a pensar com ele. Mas nós temos uma visão de que ele se afastou muito do movimento sindical, do movimento das pautas populares, pautas da categoria que ele um dia representou, para se aliar a grupos mais reacionários. Nós temos a expectativa que se crie, que esse diálogo se configure como algo efetivo, que ele retome o diálogo anterior com o movimento e que a gente possa avançar dentro da universidade, para uma universidade pública gratuita. Nós começamos uma universidade já voando baixo com a privatização do hospital universitário. Isso é muito sério, que fere a questão da própria autonomia universitária. Nós temos ele vem falando como proposta principal da campanha dele a questão da estatuinte. E isso quando junta as duas coisas, a IBSER, que significa a quebra da autonomia universitária, mas estatuinte, nós temos que pensar o que significa isso. O que significa isso? É uma adaptação do Estatuto da Universidade a um processo de privatização da universidade? Se for isso, nós estamos rejeitando. Se for para deter esse processo de privatização, nós estaremos na primeira linha de defesa da gestão e da universidade. Eu espero, né, que seja uma gestão que tenha mais diálogo com a categoria, né, porque nós viemos de uma experiência traumática, né, e fomos assim pegados como bode expiatório durante todo o tempo, principalmente a categoria dos técnicos administrativos, né, que foram assim amassados durante essa última gestão que teve. Então, se vocês viram o resultado da eleição, né, 55% dos técnicos administrativos, né, votaram nessa nova administração. Portanto, a gente espera, né, ter mais condições de diálogo e que abra mais. Né. A gente tem que ser consciente. Nenhum reitor vai sentar ali e vai dizer: agora é tudo bom para vocês, vai ser tudo legal, não sei o quê. Não existe isso. A gente quer dialogar condições de trabalho. Tá? O pessoal diz assim: vocês não querem bater ponto. Não, nós queremos controle de jornada de trabalho. Isso aí é normal, isso aí sempre foi a opinião do sindicato. Tem que ter controle de jornada de trabalho, tá? Mas para todos. Controle para mim, para todo mundo que está dentro do campus. Agora, a maneira como foi feito, sim, intempestiva, com o Ministério Público exigindo que a gente vai lá e bata ponto, isso aí não, a gente não pode se perder a autonomia. Nós brigamos tanto com o TBCL e acabamos perdendo. Por quê? Porque nós queremos manter a autonomia da universidade. Eu acho que dentro da universidade tem gente competente para gerir a universidade. E a maneira como isso vai fazer, a gente espera que essa administração dê o resultado, dê as condições para que o técnico trabalhe da melhor maneira possível. Bom, a gente acha que esse momento de transição da gestão ele é um momento muito importante para a universidade, assim, né? E nesse sentido, o movimento educacional como um todo, ele deve estar resgatando pautas históricas do nosso projeto da universidade para estar pautando as transformações, né? E nesse sentido também é muito importante que seja construída uma unidade, mais do que nunca, entre as 3 categorias, para estar pautando essa nova gestão rumo às transformações, sempre pautada nos acúmulos históricos do movimento da educação pela transformação da UFSM. E a gente acha que nesse momento, além de nós estar pautando essas transformações, é muito importante que haja um comprometimento da atual reitoria com o programa que
fez com que a comunidade universitária a escolhesse. Assim, né? E nesse sentido a gente vê algumas pautas centrais. A primeira delas é a questão da democracia interna, ou seja, a gente acha que a universidade ela deve ser uma construção coletiva das 3 categorias, né? E nesse sentido devem haver amplos espaços de democracia participativa no seu interior, para que a comunidade acadêmica realmente possa estar opinando sobre os rumos da universidade, né? E também achamos que vai ser central no próximo período a construção de uma Statuinte, que repense o modelo organizativo da universidade, que repense a questão pedagógica da UFSM e que repense a relação da universidade com a comunidade local. E para além do conteúdo, nós acreditamos que essa Statuinte deve ser discutido o seu método, ou seja, que realmente seja uma construção plural dos setores que compõem a universidade. E também em 2014, a gente vai estar pautando fortemente a questão da assistência estudantil. Ou seja, nós do DCE acreditamos que a UFSM precisa voltar a ser referência nacional no que se refere à assistência estudantil. E nós precisamos construir um novo patamar em assistência estudantil, que leve em consideração tanto a questão da consolidação quanto a ampliação dos direitos estudantis. Essa é uma necessidade que está muito colocada e que nós vamos estar pautando fortemente. E queremos que a reitoria também se comprometa com essas questões. Assim, né? E uma outra questão que a gente acha que é muito importante nesse próximo período é a questão da lei de cotas, a lei 12.711, que foi aprovado em âmbito nacional, e a gente vai estar pautando e exigindo o comprometimento da reitoria no sentido de regulamentar essa lei já no próximo vestibular da UFSM, ou seja, que o próximo vestibular da universidade tenha um mínimo de 50% de cotas para a escola pública, né, com recorte social e racial, né? Essas são algumas das questões que a gente acha que vão ser centrais em 2014, tanto no sentido do movimento educacional estar construindo debates, mobilizações e estar pautando essas questões, tanto no sentido da reitoria estar se comprometendo a dialogar com os setores e estar promovendo essas melhorias, né? Essas questões elas são centrais para que a gente construa uma universidade diferente, uma universidade que esteja atenta aos problemas da sociedade e uma universidade que promova uma formação profissional crítica e emancipadora.